os falsos mestres, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo. Mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, e reduzindo-as em cinza, e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos obstinados não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses, como os animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com uma voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas arrogantes de vaidades, engoda com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos de uma corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, e desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe os que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espajadouro de lama. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela palavra se reservam. Como
como tesouro que guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas elongamo-no para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi-lhe dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então sabemos que essa palavra aqui ela é muito eficaz. Aqui fala sobre os falsos mestres. E nós estamos vivendo nos últimos tempos. Muitos falsos profetas têm se levantado pelo meio do povo de Deus. Então, por isso, nós temos que conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, para nós sabermos quando vir um falso profeta, nós estivermos preparados. E o Espírito Santo revelará a você. Porque muitos falsos mestres, a própria Bíblia nos fala aqui. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores da lei, pessoas que ensinam mentiras, pessoas que levam para o engano, e introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo muita repentina perdição. E muitos vão seguir suas dissoluções, suas doutrinas. Aí o caminho da verdade será blasfemado. Qual o caminho da verdade? O caminho da verdade é o caminho da salvação, o caminho que leva para o caminho estreito, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo ensinamento que fala que Jesus veio em espírito não é de Deus. Jesus Cristo ele não veio em espírito, Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo veio, avisado pelo anjo Gabriel. Ele gerou no ventre de Maria, ali ele nasceu, pregou o evangelho, formou seus discípulos, foi crucificado por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário ele levou todos os nossos problemas. Por isso devemos aceitá-lo ele de todo o nosso coração. E saber que só nele há salvação, que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que leve a Deus a não ser o de Jesus. A própria Bíblia relata isso, que ele é o intermediário entre Deus e o homem na terra. A salvação está em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia do começo ao fim relata sobre salvação, aonde encontrar a verdadeira salvação para nossas vidas. Muitos se acham religiosos, mas religião não salva ninguém. Nós temos que aceitar Deus dentro do nosso coração, acreditar que Ele é na nossa vida e que Ele pode todas as coisas e vivermos em santidade buscando a presença do Senhor,
pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores e nós temos que estar nos consertando com Deus, porque perfeito ninguém é. O único que foi perfeito nessa terra foi Deus, foi Jesus Cristo, aquele que veio pelas nossas vidas. Todos nós temos falhas, por isso não devemos julgar ninguém, apontar ninguém, porque o único que pode julgar é Deus. Temos que esperar em Deus naquele grande dia, mas aqui nós temos que fazer a nossa parte, amar o próximo, obedecer os mandamentos, guardar as leis do Senhor Jesus Cristo, esperar o grande dia da tua vinda e estar preparado, como as virgens que estão esperando. A Bíblia diz que todas dormiram, mas que 5 tinham azeite nas suas lamparinas. Então, que nós venhamos ser essas que têm o azeite. Então, aqui em 2 Pedro 3 também relata sobre a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para vos lembrar das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo que nos últimos dias virão os escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? É o que a gente escuta nos dias de hoje, muitos falando que desde que era criança, que no tempo da minha avó, que a gente ouvia falar da volta do Senhor e o Senhor nunca voltou. Olha o que fala a palavra aqui, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isso. Mas o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Na Bíblia relata em muitos livros que a volta dele está próxima. Assim como foi nos dias de Noé, será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali as pessoas zombavam de Noé, não se prepararam, somente salvou Noé e sua família, e o próprio Deus fechou a arca por fora. A incredulidade daquele povo era demais, é igual nos dias de hoje, a incredulidade do povo é demais, mas vai ser dessa mesma forma. Jesus Cristo vai voltar como o relâmpago, como o trovão da noite, vai ser num piscar de olhos, vai ser muito rápido, e aqueles que não estiverem preparados, não vai ter mais jeito para eles, porque a porta da salvação vai se fechar. E o Espírito Santo não vai poder fazer mais nada por aquela pessoa, porque ele já ficou aqui na terra, deu chance para todo mundo. E tem outra coisa, ninguém parte desse mundo sem ouvir o chamado de Deus, não. Deus, ele usa pessoas para falar da sua palavra. Jesus usa até uma criança, talvez, para falar com você. Ninguém vai chegar diante de Jesus Cristo naquele grande dia e vai falar: ai, ninguém me avisou e eu não tive oportunidade porque ninguém me falou. Não é verdade isso. Todos vão ter oportunidade aqui na terra. E quantos já negaram? Quantos já bateram com as portas na cara dos profetas do Senhor, dos verdadeiros profetas? Às vezes dá crédito num falso profeta e aquele que é profeta recebe porta na cara, pois está registrado no livro lá dos registros no céu, e naquele grande dia será aberto pelos anjos. Vai ter 2 fileiras, a da esquerda e a da direita. Torce para você estar na direita, não querer estar na esquerda, porque os que estarão na esquerda vão ser aqueles que vão perder sua salvação. Vamos guardar a palavra do nosso Deus, não ser ignorantes, amar ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode nos dar a tão grande salvação. Vamos esperar por esse grande dia, amando o nosso próximo, respeitando um ao outro aqui na terra, e assim vamos levando até a vinda gloriosa do nosso Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.